Aleluia, amados. O Senhor é muito bom. Eu sou muito grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu e a Alice temos passado por algumas tribulaçõezinhas. Irmãos têm passado por tribulações bem mais fortes, né? Que a gente tem passado. Mas o Senhor tem nos sustentado, tem trabalhado no nosso coração, a nossa dependência do Senhor. Quando a gente tem um ditado, se eu não me engano, um ditado britânico, inglês, diz assim que mar calmo não forma bom marujo. Não é verdade? E eu creio assim que Deus permite situações nas nossas vidas para que a gente busque mais Ele. O tempo que mais eu busquei o Senhor, que eu mais me quebrantei diante do Senhor, eram os momentos de crise que eu estava passando. E o Senhor foi fiel. O Senhor foi maravilhoso. Mas, amados, eu quero entrar no assunto dessa manhã. Pode? Isso. O título da minha mensagem é Andando de Tanque Vazio. O que fazer para não ficar na estrada sem combustível? Um tempo atrás, eu li um livro de Wayne Cordeiro, aliás, um livro que eu recomendo não só para pastores ou líderes, mas para qualquer irmão. E esse livro tocou muito na minha vida. E ele fala sobre o esgotamento que aquele pastor era um professor, era um pastor que tinha uma congregação, uma igreja lá no Havaí muito grande, e chegou um tempo de esgotamento. E aí ele fala nesse livro um pouco sobre o que Deus mostrou para ele que ele deveria fazer para não ficar de tanque vazio. E também essa semana passada eu vi uma ministração de um pastor lá de Belo Horizonte, também que me tocou muito, tratando do mesmo tema. Então eu queria tratar desse assunto com os irmãos. Hoje, eu posso falar aqui como um leigo, né? Temos psicólogos aqui, psicólogas, né? Temos também pessoal da área de saúde. Mas hoje, tanto a psiquiatria como a psicologia têm enfrentado problemas de saúde mental e emocional muito graves da população. E até um tempo atrás, algumas patologias, alguns transtornos não eram nem diagnosticados, nem tinham uma denominação, né? E hoje são muito comuns, tais como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, burnout, e tantos outros transtornos que as pessoas têm lutado e têm padecido. E um dado que me chamou muito a atenção é que em torno de a nossa população, mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, em torno mais ou menos de 10% a 12%, algumas dessas pessoas estão com depressão. Quer dizer, em torno de 20 milhões de brasileiros passam por problema de depressão. Alguns acham até que está subnotificado esse dado, né? E o Brasil lidera na América Latina o número de pessoas que têm tido algum tipo de transtorno, principalmente na área da depressão. Aí é motivo também para as pessoas não poderem trabalhar, ficar em casa, né? E uma série de problemas. Então, com as pressões financeiras, com os reflexos da pós-pandemia, do ritmo acelerado da vida, do estresse, do uso excessivo de tecnologia. Hoje, as pessoas estão com muita informação e às vezes não dão conta de tanta informação, então tudo isso começa a prejudicar o emocional, a alma da pessoa. E muitas pessoas, e principalmente profissionais da saúde, têm se socorrido de recursos farmacológicos, em alguns casos terapias, mas nem sempre têm alcançado o êxito de cura ou de levar essas pessoas ao equilíbrio mental e emocional. E eu não sou contra, de forma alguma, um tratamento psicológico, uma terapia, mas tem acontecido também de muitas pessoas se automedicarem. E se eu não estou enganado, as psicólogas podem me corrigir depois, eu acho que o Brasil é campeão na venda de Rivotril, né?
e alguns outros remédios. Um dia desse eu estava conversando com uma irmãzinha, ela falou que tinha amigas lá de São Paulo que não conseguiam dormir se não tivesse um remédio, né, para dormir, né? Então, a gente se pergunta, e nós como pastores nos perguntamos também, o que está acontecendo com as pessoas e o que está acontecendo aí agora de uma forma mais específica com o povo de Deus, que tem a promessa de uma vida abundante com Jesus. Então, infelizmente, isso também é algo que nos preocupa. A gente tem lido muito isso, né? Que alguns transtornos psicológicos, separações, divórcios, problemas familiares têm acontecido estatisticamente tão frequente na igreja como no mundo. Claro que eu creio, dependendo da congregação, das igrejas, mas eu já li sobre isso, é algo preocupante, que está acontecendo muitos problemas que acontecem normalmente lá fora, tem acontecido nas igrejas. E o assunto que eu queria tratar hoje é sobre essa condição que nós estamos nos vendo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão andando de tanque vazio? E eu creio, amados, que para nós não engrossarmos essas estatísticas que a gente tem visto e tem assistido no mundo e também na igreja, nós precisamos estar com o tanque cheio. Eu vou falar depois, daqui a pouco, um pouquinho, que é estar com esse tanque cheio. E também, não apenas isso, não apenas a gente tem um equilíbrio mental, emocional, um equilíbrio físico, mas também há uma promessa de uma plenitude em Cristo Jesus. Há uma promessa de uma vida abundante em Cristo Jesus. E eu quero nessa manhã usar um método que Jesus, nosso mestre, nos ensinou, que é o método da analogia, da parábola, de falar alguma coisa, um exemplo prático e visível, para que algumas verdades entrem no nosso coração, a gente possa compreender melhor. Amém? Então, por que às vezes andamos de tanque vazio? Né? A primeira coisa que acontece conosco é estar sempre ocupado para estacionar e reabastecer. Quem tem carro aqui sabe que o carro precisa de combustível, ou do álcool, ou da gasolina, ou dos dois juntos, ou do diesel, ou de uma carga na bateria. Alguém tem carro elétrico aqui ou não? Ainda não. Ou híbrido? Alguém tem carro híbrido? Ainda não tem. Então, o carro híbrido precisa de combustível e tem que botar uma carguinha de energia lá. E lá a bateria vai mostrar o ponto que está. Então, na nossa vida, amados, também é necessário nós sermos abastecidos da vida que vem de Deus. E o que acontece? Por que nós andamos às vezes de tanque vazio? Primeira coisa então, é estar sempre ocupado para estacionar e reabastecer. Quem é que já ficou sem combustível, né? De uma maneira geral, né? Quando a Liris vai usar o nosso carro, ela dá uma conferidinha ali e diz: amor, esse combustível dá para eu chegar lá, não precisa abastecer. Normalmente eu abasteço o carro, né? E aí ela vê, quando está um pouquinho baixo, ela fica preocupada. E às vezes acontece na nossa vida, na vida agora como motoristas, como quem tem carro, né? Ou na nossa vida cristã, a gente fica tão ocupado com a nossa vida que a gente esquece de abastecer. Eu sei que muitos de nós, nessa época, dependendo da estação de vida que a gente está vivendo, a gente tem pouco espaço para dar conta de tudo. É o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa. Algumas irmãs têm dupla jornada, os estudos, a academia, o tempo para cuidar da higiene, escova os dentes, vai no banheiro, toma banho, faz a barba, arruma o cabelo, né? As irmãs precisam mais tempo às vezes para cuidar da aparência, né? Do que nós os homens. Então quando tem aquela fase das crianças pequenas, né? Pior ainda, né?
Parece que a gente precisaria ter o dia com 30 horas. Não é propaganda do Itaú nem do Nubanco, tá? Mas às vezes parece que 24 horas a gente não dá conta de tanta coisa. E quando sobra um tempinho, a gente usa para ficar zapeando lá no celular ou vendo aquela série de 99 capítulos no Netflix, né? Então, amados, nós nos ocupamos com muitas coisas, nos preocupamos com muitas coisas. Então, estamos sempre preocupados, nós esquecemos de reabastecer o tanque. Segundo motivo para que a gente não encha o tanque, ou antes de tanque vazio, quase na reserva. Eu lembro quando era lá em Porto Alegre, no início da nossa vida, eu tinha um Chevette. O Chevette, os irmãos falavam que dava o nome de El Fatah, porque parecia um carro-bomba, né? A mudança já não funcionava muito bem. No freio, eu só puxava no freio de mão, eu não tinha dinheiro para arrumar o freio. Então, mas o legal de você ter um carro assim, você aprende a dirigir, né? E eu lembro que às vezes eu ia no posto de gasolina, botava só um pouquinho de combustível, não tinha muito dinheiro, eu fazia o cálculo, não, acho que vai dar para chegar e voltar e não vou ficar sem combustível. Então esse carro, né, foi um aprendizado para mim de como não deve ser feito, ou seja, andar sempre com tanque na reserva. Eu tive outro carro também, um City da Honda, que ele tinha um problema. Quando baixava no ponto, aquele ponteirinho não subia. Eu pensava que o cara tinha me enganado o combustível, que não levantava. Então tinha que encher mais de meio tanque para o ponteirinho subir lá em cima. Então, amados, a segunda coisa, então, que é a segunda agora, que nós andamos de tanque vazio, que a gente não lê o manual do fabricante e tenta levar o carro além do limite. Então, uma das coisas que eu aprendi, os irmãos que têm carro aqui sabem, quando você adquire um carro novo, usado, leia o manual. E ali o manual vai dizer quantos litros tem de combustível, como é que você tem que fazer a manutenção, alguma dica de segurança. E eu lembro que alguns carros meus tinham em torno de 45, 50 litros, então eu calculava o carro fazendo uma média de 12 km, 2 km por litro. Então até 600 km ele poderia rodar. Então com 500 eu já abastecia para não ficar empenhado. Então, às vezes a gente pensa que é mais esperto de quem projetou o carro, os engenheiros que fizeram todos os cálculos, do que a gente pensa que é mais esperto que eles. Também, às vezes a gente pensa que é mais esperto do que a Bíblia, do que Deus já falou para as nossas vidas, que a gente é limitado, a gente precisa ser renovado, a gente precisa ser fortalecido. E muitos de nós temos uma autoimagem muito positiva a respeito de nós. Achamos que aquele irmão que caiu, ele era fraquinho, eu sou forte, eu vou aguentar firme. E não é bem assim, amados. A gente precisa levar a nossa velha natureza, nosso velho homem, todo dia à cruz. E a gente sabe que o mundo tenta nos atrair para as coisas dele, mas nós precisamos nos reabastecer diariamente. E na Bíblia nós vemos vários exemplos de homens, de mulheres, que não observaram os seus limites e vieram a fracassar, assim como Sansão, como o rei Uzias. Eu gosto muito dessa história, eu gosto do que a gente aprende dessa história do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que reinou em Judá, e ele, com 16 anos, ele se tornou rei. Foi um rei que buscou o Senhor, foi abençoado, ele foi bom na agronomia, na engenharia militar, e naquela época, no reinado dele, Israel, aliás, Judá cresceu muito. Na época era o reino dividido, né? E só que chegou um momento que ele subiu a cabeça, ele achou que tudo aquilo que ele tinha conseguido tinha sido por mérito próprio. E ele foi além do limite que Deus havia falado. Foi fazer algo que só o sacerdote podia fazer. E ele foi tomado por lepra. Então, amados, assim também Saul. Mas nós vemos outros homens e mulheres que viram a sua limitação, viram que dependiam do Senhor, foram falhos também, mas que completaram a carreira, assim como Davi
como Elias, como Moisés, como a rainha Esther também, Radassa. Então, amados, por isso nós precisamos ler a palavra, nos aprender com a palavra, porque a Bíblia é o único livro que também nos lê, né? Ele nos mostra quem nós somos. Amém? Terceiro motivo para andar de tanque vazio: não perceber pequenos vazamentos no tanque. Não perceber pequenos vazamentos no tanque. Eu lembro uma vez, eu tinha um Passat velho, né? Meus carros assim eram, mas eles andavam, irmãos, eram uma bênção. Eles levavam para lá, para cá, né? Eu lembro também que logo que eu vim para Floripa, eu acho que o Wallace se lembra, eu tinha um Fusquinha, aquele amarelo meio queimado. Isso, o Wallace lembrou bem. Eu consegui um reboque emprestado, e eu tinha uma casa lá em Arroio do Sal, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu colocava o Fusca com um reboque atrás. Vocês imaginem, naquela época a BR-101 não era duplicada. Eu com o Fusca, Ronaldo, que não passava muito de 90, 100, e às vezes os caminhões atrás de mim querendo ultrapassar e eu atrapalhando o trânsito. Então, Deus é muito misericordioso, amados. A gente é sobrevivente, né? Deus nos guardou muito, Ronaldo. Deus é bom demais. Então, esse Passat que eu tinha, uma vez eu fiz uma revisão do carburador e eu fui para Arroio do Sal, 300 e poucos quilômetros aqui, né? E eu achava que ia chegar, encheu o tanque. Chegou uns 20 quilômetros antes e o carro morreu. Parou. O que tinha acontecido? O carburador, não sei se uma borracha, não sei como é que não pegou fogo também, tinha um vazamento, então em vez de fazer 12 km por litro, deve ter feito uns 6, 5, né? Então não deu para chegar aonde eu queria. Então, eu lembro que tínhamos... A minha esposa é uma heroína, amados, de aguentar o que nós passamos, né? As aventuras que eu coloquei ela, né? Então nós ficamos na estrada lá, na beira do caminho, com duas, a Liliana e a Lídia eram pequenas, o Gabriel acho que não era nascido ainda, né? Isso. Então, amados, faltou combustível, porque havia um vazamento, eu não detectei aquele vazamento. Eu confiei no meu mecânico lá, ele fez negócio errado e deu um vazamento. Então, queridos, às vezes alguns vazamentos no nosso tanque emocional, espiritual, às vezes é uma dificuldade persistente, às vezes um trauma, uma perda de alguém querido, às vezes uma pessoa que está nos perseguindo no trabalho, na escola, nós não conseguimos perdoar. A falta de perdão é um vazamento muito forte. Ou qualquer outra dificuldade que nos sobrevém. Às vezes um vício também. Hoje tem vício de impureza sexual. Hoje a gente sabe, inclusive no meio evangélico, o vício em bets, ou seja, não é a beca nem a bet, o vício em bet das apostas eletrônicas. Algumas pessoas comprometendo o seu salário para ganhar um dinheirinho a mais, né? Às vezes tem gente viciada em mídia, Netflix ou Instagram, em coisas desse tipo. E então essas coisas são vazamentos que vão drenando nosso tanque espiritual, nosso tanque emocional. Quarto motivo para não darmos de tanque cheio: não se atentar para o mostrador do combustível. Uma vez, eu vou contar algumas histórias aqui, vou voltado para cá, mas os irmãos entendem que são analogias para a nossa vida espiritual. Uma vez eu fui ao Uruguai com a minha esposa e fomos ali por Jaguarão e Rio Branco, se não estou enganado, do lado do Uruguai. E fizemos uma viagem, acho que foram 2, 3 dias, né, amor? E aí, na volta, viemos pelo Chuí. E antes de entrar na fronteira, saindo do Uruguai para o Brasil, eu passei a direção para Líris, né? Eu não vou dizer que nem Adão, né? A mulher que tu me deste, não é isso, tá? Passei a direção para Líris e nós não abastecemos. E a gente entra ali na reserva do Taim, que é até Pelotas ali, né? O Wagner conhece aquela região lá, né, Wagner? Mais ou menos, né? E ali não tem posto de gasolina. Então eu estava tirando um cochilo no lado da Líris, e aí eu olhei: amor, nós já passamos a fronteira? Passamos.
E aí eu olhei o mostrador ali e estava na reserva, metade da reserva. E eu disse: amor, aqui não tem posto de gasolina. E demorava para ter posto de gasolina, até chegar um posto de gasolina. Olha, aí eu disse: amor, deixa que eu dirijo. Aí fui na maciota ali, 60, 70, só calculando ali o que dava, orando: Senhor, multiplica esse combustível, senão não vamos ficar empenhados aqui no meio do caminho. Porque nós não atentamos para o mostrador do combustível. Queridos, na nossa vida tem alguns mostradores de combustível, são sinais. Às vezes você está muito irritado, você tem uma irritação constante, responde mal, diz palavras que você se arrepende, você fica para baixo, fica triste muito tempo, você busca satisfação em coisas que não edificam. É o mostrador dizendo que o tanque está quase na reserva. Quinto motivo para também andar de tanque vazio é andar com uma carga pesada muito além da capacidade do seu carro. O que acontece? Quando você anda com muito peso no carro, baixa a economia, baixa o número de quilômetros por litro. Então, quem já viajou com toda a família dentro, as crianças, as sogras, os cachorros, os hamsters, a amiguinha da filha, mais a esposa que está grávida, mais alguém que pediu carona, mais aquele vizinho que te pediu para carregar uma mala de 10 quilos, né? Parece uma Kombi esse meu carro aqui, né? Mas, amados, quando nós carregamos muito peso, aumenta o consumo, a nossa resistência fica menor. Se você carregar uma carga além do peso que você pode carregar por muito mais tempo, que seria saudável, o teu combustível vai acabar logo. Por isso que o Senhor nos deu um mandamento de guardar o sábado. Eu não estou falando aqui da questão do sábado em si, mas de ter um tempo para descansar, do princípio do sábado, de descansar, de renovar suas forças, aqueles irmãos que podem tirar umas férias, né? Não precisa ir para um resort, mas pode tirar uns dias mais tranquilo, mesmo em casa, renovar suas forças. Então, queridos, esse quinto motivo para a gente andar de tanque vazio, andar com a carga pesada muito além da capacidade que a gente pode aguentar. Sexto motivo: não saber onde encontrar um posto de combustível. Hoje é muito mais fácil. Às vezes eu fico pensando como é que a gente vivia sem o GPS, né? Sem o Google Maps, sem o Waze, né? Então é muito fácil a gente estar em algum local e dar uma pesquisada. Às vezes eles fazem isso: amor, pesquisa isso para mim aí no teu celular. E aí me ajuda para encontrar um posto de gasolina, um restaurante, alguma outra coisa, né? Mas quando você está numa região que não conhece, não tem sinal de internet, aí a coisa complica. E às vezes você está de noite, viajando, conforme o horário, você está de noite, só tem posto de gasolina fechado. E então, amados, nós precisamos saber o que nos reabastece, onde procurar, como fazer, né? Isso vai fazer a diferença de você não ficar vazio, não parar no meio do caminho. Sétimo motivo para andar de tanque vazio é não saber abastecer o seu carro. Uma vez nós estávamos viajando no estrangeiro e fomos abastecer um carro alugado. E tinha algumas bombas ali de combustível, noutra língua, a gente não sabia direito o que era uma coisa, o que era outra. Também não sabia como usar o bico da pistola lá da mangueira, né? Se pagava primeiro, se tirava, liberava depois. Então, amados, a gente se apertou, mas aí a gente custou um pouco, eu e o Gabriel, nós conseguimos descobrir e conseguimos abastecer o carro. Queridos, um discípulo maduro, um discípulo precisa saber abastecer o seu tanque. Eu sempre digo que o adulto sabe preparar a sua comida, a criança não. A criança depende de alguém para preparar a sua comida.
a sua comida. E nós precisamos aprender a como abastecer o nosso carro, como abastecer o nosso tanque emocional. E oitavo, que também é importante, não cuidar do seu carro, sair pela manhã, fazendo o abastecimento. Se você for fazer uma viagem de manhã, eu gosto às vezes de viajar cedinho com a minha esposa, às vezes a gente vai tomar um café na estrada, né? E a primeira coisa que eu olho, como é que está o combustível? Tem combustível para eu seguir essa viagem? Assim também nós, amados, nós precisamos de manhã reabastecer nosso tanque, sair de casa reabastecido. Alguns irmãos dizem, mas eu vou fazer meu devocional à noite. À noite, quando você está quase dormindo, não dá, né? Mas eu não tenho tempo. Dá uma reescalonada no teu horário de dormir, de acordar, que vai dar tempo. No mínimo 15 minutos. É impossível alguém não ter 15 minutos para reabastecer o tanque de manhã. Então, queridos, todos nós temos um tanque emocional espiritual. Nós precisamos constantemente ser reabastecidos. Todos nós somos vulneráveis. Pode passar o próximo, por favor? Todos nós somos vulneráveis, fracos em nós mesmos e necessitados. E o nosso espírito, a nossa alma afeta o nosso corpo. Tem um texto em 1 Tessalonicenses 5:23 que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, todos nós precisamos ser constantemente reabastecidos. Quando nós nos convertemos, fomos batizados nas águas, fomos batizados no Espírito Santo, aquele enchimento do Espírito Santo maravilhoso que acontece em nossa vida, às vezes a gente acha que é só uma vez, mas nós precisamos constantemente sermos cheios do Espírito Santo, cheios da vida de Deus, sendo reabastecidos. Amém, amados? Nosso espírito, a nossa alma vai afetar toda a nossa vida. Nossa alma, se a nossa alma não estiver bem, se nós não estivermos reabastecidos, isso vai afetar a nossa vida, afetar o nosso casamento e afetar a nossa família. E qual é o normal de uma vida cristã sadia, queridos? É estarmos desanimados, para baixo, derrotados, doentes na alma? Ou é uma vida de montanha-russa espiritual? Um dia a gente está bem, está alegre, está vibrando, está pregando o evangelho, ou está para baixo, caindo em pecados que a gente não caía mais, né? Qual é o normal? Qual é o normal da vida que Deus planejou para nós? Que vida é essa? Vamos ler aqui em João 10:10, que Jesus disse o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E tem na nova versão transformadora, que eu achei muito boa a tradução, diz assim: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Esse termo aqui de abundância, você sabe quando a palavra diz assim, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é essa vida que Deus tem para nós, amados. Eu não estou falando aqui de evangelho da prosperidade, estou falando de vida com Deus, vida rica em Deus. Amém? Quem é das antigas aqui, tipo eu, o Wallace, o Otimar, sim, é o Otimar. A gente ia na venda, às vezes comprar um arroz, um feijão, né, lá em Minas era assim, pegava o dono lá do armazém, pegava assim e colocava no saquinho, e colocava o feijão naquele saquinho de papel, e dava uma batidinha para caber mais um pouquinho, né? E às vezes, conforme o comerciante, ele dava até um pouquinho a mais, né? E Deus tem essa vida para nós, amados, sacudida, transbordante, recalcada, fala de dar aquela mexidinha para caber mais e encher mais. E esse é o normal da vida cristã, essa vida plena com Ele. E como é que nós podemos encher nosso tanque? A quem nós devemos recorrer? Jesus disse: venham a mim, diz o Senhor, venham a mim.
Isso está lá em Mateus 11, 28. Qual é o... Lá no início eu coloquei um posto de gasolina, né, no meio do deserto, fazendo uma referência à nossa vida cristã. Às vezes a gente passa por desertos, né? Mas quem pode nos reabastecer? Quem pode dar essa vida? Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 29. Aleluia. Ele vai nos abastecer, mas somente Jesus Cristo, somente o Senhor, Ele pode nos abastecer. Eu queria ver com alguns detalhes, algumas palavras que o Senhor Jesus fala aqui, para a gente entender o que ele estava referindo. A palavra cansados no grego, os irmãos podem, qualquer um hoje pode abrir um dicionário na internet, dicionário Strong. Não é o pregador que sabe muito grego, né? Mas é só os irmãos pesquisarem um pouco. Fala ali cansados. O que é essa palavra cansados que Jesus está falando? Expressa alguém que está aflito, que levou uma surra, que cansou de um trabalho aborrecido e fatigante. Então, essa palavra cansado está falando realmente de uma pessoa cansada, esgotada, não aguenta mais, sobrecarregada. Expressa alguém que está com uma carga que o oprime, que vai além das suas forças. Vocês já viram assim, alguém carregando um peso forte, assim, que não está mais aguentando? Eu lembro uma reforma que a gente fez, nós tínhamos um pedreiro lá, e ele colocava um saco de 50 quilos aqui, e carregava aqueles, misericórdia, aquele peso ali está puxado para ele. Ele já era um homem mais velho que eu, mais de 70 anos, né? Mas estava acostumado, mas só que isso cobra um preço, né? Daqui a pouco a coluna começa com um problema, no pescoço, enfim. E a palavra manso fala sobre, que expressa um comportamento externo em forma de gentileza, suavidade, meiguice. Como nosso Senhor Jesus é manso, como Ele nos trata com carinho, como a gente às vezes perde a paciência com algumas situações e o Senhor diz: calma, deixa comigo. Humilde. O que é humilde? Expressa uma virtude interior de humildade, de serviço, de amor, daquele que faz o trabalho menor. Amém, amados? E a palavra descanso, que fala nesse versículo, fala sobre uma parada, uma interrupção de trabalho a fim de recuperar suas forças, reanimação, descanso, refrigério. Então, amados, o Senhor Jesus nessa manhã nos pede para ir a Ele, nos reabastecer, nos fortificar novamente. Amém? Nada de gente andando de tanque vazio nessa congregação. Amém? Outro texto que eu gostaria de ler: quando a gente vai a Jesus, nós somos cheios do Espírito, e o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa palavra mansidão, no original, significa gentileza, bondade, humildade. Está falando de humildade aliada com mansidão. Então, quando nós vamos ao Senhor Jesus, né, Ele carrega os nossos fardos, Ele alivia as nossas cargas, e Ele começa a nos passar essa mansidão, essa humildade, esse quebrantamento. Amém, amados? Eu queria dizer para vocês que o vazio do nosso tanque pode também ser preenchido por outras coisas que não satisfazem. Voltando à parábola do carro, do tanque de combustível, né? Às vezes você pode botar gasolina adulterada e o carro vai dar problema. Tem um texto aqui que me chama muito a atenção, que está em Jeremias 2:13, diz assim: porque meu povo cometeu dois males. Em algumas versões é delito e crimes, significa essa palavra no original. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas.
que não retém as águas. Jeremias 2:13. Amados, às vezes a gente procura para encher esse vazio coisas que não edificam, coisas que não fazem bem para nós, coisas que vão nos levar para longe do Senhor, e coisas que fazem daqui a pouco o motor estragar. Então, amados, nós precisamos nos encher da água da vida que vem do trono, que vem do Senhor Jesus. Amém? Em Jesus, somente nele nós vamos encontrar paz. Somente em Jesus nós vamos encontrar alegria. Amados, essa paz não está falando de ausência de lutas e tribulações. Está falando de paz no nosso coração. Está falando de estarmos em paz com Deus, em paz com os irmãos. Aleluia. O Senhor Jesus também, nele nós encontramos alegria. Aleluia. Alegria. Não importa a circunstância. Amém? Ele é a fonte da alegria. A alegria dele. Não a alegria que o mundo dá. Não essa alegria que o pessoal hoje está passando nesse feriado de carnaval, achando que isso é alegria, né? Mas a alegria que vem de Deus. Ele nos dá saciedade. Você não precisa mais procurar mais nada, porque você encontrou a água da vida. Como a mulher samaritana, ela encontrou Jesus. Ela não precisa de mais nada. Estava com a vida toda errada, mas não importa. Ela encontrou o Messias, encontrou o Salvador. A partir daí a sua vida ia ser transformada. Nele nós encontramos descanso para uma vida de luta, de tribulação, de batalha, de tanque vazio. Nele nós encontramos propósito. Nele nós encontramos companhia ou presença. Nós não ficamos órfãos, amados. O Espírito Santo está conosco todo dia. Ele está aqui nessa manhã. Amém? Ele está falando contigo, teu coração agora. Ele nos dá orientação. Nós não andamos mais perdidos, porque Ele nos guia. Nós não precisamos mais de GPS do mundo, porque agora nós temos o Espírito Santo para nos orientar. Nós não precisamos dos conselhos do mundo, ou dos valores do mundo, mas nós temos o Espírito Santo. Ele nos dá libertação, e o mais importante, Ele nos dá filiação. Você é filho de quem? Do Deus eterno, do Pai do Senhor Jesus. Aleluia. Você é filha amada, filha querida pelo Senhor. Amém? Você é um filho precioso. Você é tão importante como qualquer outro irmão aqui. Ele te ama com amor especial. Aleluia. Eu gosto de dizer para os meus filhos, tem duas filhas e um filho. Eu digo assim para cada um: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eles sabem que eles têm irmãos, né? Mas para cada um ele é especial para mim. Amém? Meu filho amado está aqui, Deus guardou ele, glória a Deus. Está lá, está com alguma dor no corpo? Não. Oh, glória. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, nos livra. Amém? Aleluia. Aleluia. Reabastecendo o seu tanque, amados. Estamos indo para o final agora. Isaías 55, verso 1 diz assim: ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Esse combustível você não precisa pagar nada, não precisa ter cartão de crédito, Ele dá de graça. Amém? Água da vida, vida abundante, o Senhor Jesus nos dá. Aleluia. Como eu posso reabastecer esse tanque? Primeiro, ficar cansado de estar nessa vida cansada. Ficar cansado de estar cansado. Você tem que tomar uma atitude. Eu não aguento mais. Eu quero o Senhor. Eu preciso reabastecer. Não quero andar de tanque vazio. Não quero parar no meio do caminho. Segunda coisa, receba Jesus e converse com Ele. Quando Jesus disse: venham a mim, Ele estava nessa terra. Amém? E aí ele falando para aquele povo: venham a mim. Vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas agora Ele está conosco. Você só precisa abrir a porta.
Você tem que abrir a porta. Vem, Jesus, entra na minha casa. Como diz aquele cântico, né? Entra na minha vida, né? Cura as minhas feridas, cura. Na realidade, nós temos que pedir para Jesus arrumar toda a nossa casa, amém, amados? Entra na nossa casa, conversa com Ele, receba Jesus. Ele está na porta. Terceiro, entregue a Ele o controle da sua vida. Às vezes a gente quer controlar tudo. Não sei vocês, na casa de vocês, mas às vezes a minha esposa fica preocupada com uma situação, com outra, e é normal isso. As nossas esposas são amadas, queridas, se preocupam com muitas coisas, mas só uma coisa necessária. Amém? Nós temos que, as irmãzinhas aqui, vocês podem ter o trabalho da Marta, mas tem o coração de Maria. Entrega a Ele. Não queira controlar tudo. Confia nele, ora, intercede. Isso é uma palavra também para os líderes aqui. Às vezes a gente pensa que é falando com o discípulo, é corrigindo algumas situações, ou é fazendo algumas coisas. Às vezes o nosso trabalho é orar, mas nosso filho está com algum problema, às vezes a gente fica, dá conselho, faz isso, faz aquilo, é orar, interceder, é entregar a Ele para o Senhor. Entrega o teu controle das tuas coisas, das tuas decisões ao Senhor. Se arrependa do seu pecado e esfriamento espiritual. Quarto, se arrependa do seu pecado e esfriamento espiritual. Por que eu digo que esse é pecado? Você vai ver lá em Apocalipse, quando fala da igreja de Laodiceia, ela não ficou quente, nem fria, ficou morna, deixou esfriar. Deixou esfriar. Esse é um pecado, amados, de nós descuidarmos da nossa vida com Deus e deixar esfriar. Precisamos nos arrepender desse pecado. Seja verdadeiramente um discípulo de Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim e aprendei de mim. Esse aprender de mim significa: seja discípulo de Jesus. Aprenda com Ele. Aprenda o que Ele falou. Pratique aquilo que Ele falou. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Amém? Sexto, permaneça conectado à sua família espiritual. Amados, essa congregação não é perfeita. Os pastores de vocês não são perfeitos. Mas Deus opera através da vida de cada um aqui. Amém? E quando nós andamos longe um dos outros, a minha família não é perfeita. Meus filhos não são perfeitos. Mas na minha casa, eles podem encontrar o amor, o cuidado, a disciplina, o zelo, que eu como pai, eles como mãe, podemos dar. Até hoje, mesmo casados, né? Precisamos estar conectados. Quando alguém disser para você, posso assistir o vídeo lá do pastor fulano de tal, que é uma bênção, e é uma bênção mesmo, mas quando você está na internet, ninguém está tocando na tua vida. Quando você está assistindo um vídeo, uma pregação, eu gosto de ouvir também, uma boa pregação, uma boa palavra, mas ninguém toca na sua vida, ninguém está te corrigindo em relação ao teu casamento, como você está tratando mal a sua esposa, ou como a esposa está tratando mal o seu marido. Então nós precisamos da família de Deus, amém, amados? E isso vai, como é bênção quando a gente chega e alguém nos abençoa, toca em nós, nos abraça. Por isso que eu estava pedindo os irmãos orarem um pouquinho antes, uns com os outros. Como é importante a família de Deus. Como é importante termos irmãos e irmãs. Aleluia. O Azar tem aquela música, né? Quando eu terminar essa vida e ir lá no céu me encontrar, verá uma multidão de irmãos me esperando para me abraçar. E eu vou dizer: foi graça, graça, graça. E essa graça, irmãos, ela é canalizada através da vida dos irmãos. Nós podemos receber dos irmãos, nós podemos dar. Nós não podemos, quando a gente está reunido aqui, nós não podemos vir também de mãos vazias. Precisamos nos encher do Espírito Santo em casa e chegar aqui, abençoar nossos irmãos, ministrar sobre eles, amém?
Não é só o pastor, não é só o presbítero, o líder, o diácono que vai fazer isso, é todos nós. Amém? Somos canais dos rios de água viva. Quando o Senhor Jesus diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Para que isso? Para você ter uma emoção forte, é bom. Eu gosto de me alegrar, me quebrantar diante do Senhor, isso é muito bom. Mas será que esse rio de água viva é para ficar só para você? Não, é para abençoar outras vidas. É para derramar sobre outras vidas. Amém, amados? Para lavar os pés dos irmãos. Aleluia. É para pregar o Evangelho. É para viver aquele padrão de vida familiar que Deus planejou que nós tivéssemos nas nossas famílias. Pastor Moisés, ele dizia uma coisa, o Wallace vai lembrar disso, que o mais importante não é a reunião de domingo. O mais importante que acontece entre uma reunião e outra. Então isso fala de você buscar o Senhor na sua casa. Fala de você buscar o Senhor no grupo caseiro, no discipulado, no estar juntos, no repartir do pão, na comunhão. Permaneça conectado com a família de Deus. E sétimo, comece o seu dia com o Senhor e termine com Ele. Começa o dia buscando o Senhor, lendo a palavra, conversando com Ele, orando, ouvindo louvor, adorando Ele. Queridos, quantas refeições a gente faz por semana? Não multiplicar, 3 refeições por dia, quando a gente não faz jejum, né? 3 vezes 7, mais de 20 refeições. E alguns irmãos às vezes querem ter uma vida espiritual normal, comendo só uma vez por semana. E eu não estou dizendo, eu não estou menosprezando esse tempo de culto aqui, é uma bênção, eu me fortaleço com os irmãos aqui, eu sou edificado com as palavras, com a música, com o louvor. Mas, amados, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, dia a dia. Amém? Aleluia. E aí nós vamos transbordar aqui nessa reunião de domingo, ou na reunião do grupo caseiro. Amém? Aleluia. Não vamos andar mais de tanque vazio, amém, amados? Deus é bom, Ele é Pai, Ele nos cuida. E o nosso Pai, quero falar um segredinho para vocês, nosso Pai é rico, Ele tem uma mesa farta. Amém? Aleluia. O Senhor Jesus nos ama, nos cuida, e Ele quer carregar essa tua carga. Ele quer carregar junto. Talvez você tenha que carregar por um tempinho algumas cargas, mas Ele diz o seguinte, o jogo fala de canga, né? Aquela canga que normalmente 2 bois puxam um arado ou uma carroça, colocam uma estrutura aqui que eles conseguem puxar aquela carga. O teu parceiro é o Senhor Jesus, Ele vai carregar contigo. Aleluia. Nós precisamos nos abastecer do Senhor. Amém, amados? Não fique ansioso por coisa alguma. Charles Spurgeon disse o seguinte, que a ansiedade não nos livra das tristezas do amanhã, mas acaba com a força do hoje. Estava lendo, interessante, não sabia, esse pastor foi um dos chamados príncipes dos pregadores, né? E ele lutava com uma tristeza, com um pouco de depressão, mas ele sempre buscava o Senhor. E ele falou isso, a ansiedade não nos livra das tristezas do amanhã, mas acaba com a força do hoje. Então ele buscava o Senhor. E, queridos, eu creio assim que Deus quer aliviar algumas cargas nessa manhã. Deus quer reabastecer alguns tanques nessa manhã. E Deus é bom, é maravilhoso. Ele jamais falhou conosco, amém, amados? E hoje é um dia, é uma manhã, para nós buscarmos o Senhor, como os irmãos já têm buscado.
e buscar esse renovo do Senhor. Eu quero pedir para os músicos virem à frente. Eu quero pedir para você que precisa estar com o tanque vazio, ou está na reserva, vem à frente aqui, vamos orar. Queremos orar por alguns irmãos aqui, por algumas irmãs, e pedir assim para que todos nós aqui estejamos voltados agora para o Senhor,